igreja, em cada domingo, na verdade, nós trabalhamos com uma série de mensagens. São 2 meses onde estudamos a profundidade um tema que creemos que o Senhor está direcionando a igreja. E nesse mês de maio, obrigada. No mês de maio e junho, estamos estudando uma série que se chama Inquebrantáveis em Amor. Hoje é a 3ª mensagem, então a primeira, o pastor Nivaldo esteve falando sobre o conceito de luz do mundo. Semana passada nós falamos sobre o princípio da unidade, o que ela significa, e hoje o tema da pregação também, ele é um pouco longo, mas o que nós vamos estudar é sobre uma igreja que impacta com amor e verdade. Só que para chegar a impactar, para chegar no tema da pregação, primeiro a gente vai precisar estudar o que significa, de fato, esse conceito de amor. Qual seria o modelo de amor? Porque quando a gente aborda esse tema, amor, ele é muito subjetivo e emocional em contextos culturais. Cada pessoa entende o amor de um jeito diferente. E a verdade é que nos últimos tempos, o conceito de amor, ele tem sido banalizado. Hoje a gente pode ver em um casamento, um casal prometerem amor eterno. E você 6 meses depois saber que eles estão em processo de divórcio. Que amor é esse? Com certeza não é o amor que Deus nos fala na sua palavra. Então nós vamos a estudar o amor hoje. Por quê? Porque é um versículo na Bíblia que diz o seguinte, ele está em João, capítulo 13, o versículo 35. Disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que a palavra do Senhor está falando em João 13:35 é muito desafiador. Ele não disse, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se você colar adesivo de cruz no seu carro. Ele também não disse que as pessoas saberão que são seus discípulos se você frequentar a igreja todo domingo. Também não fala isso. Ele não disse que as pessoas saberão que vocês são discípulos dele se você postar na sua bio do Instagram, do Facebook ou da rede social que você usa cristão ou seguidor de Jesus. O que ele disse é que todo mundo saberá que somos discípulos dele se nos amarmos uns aos outros. Então, o que é amor? Vamos estudar isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala agora sou seguidor de Jesus, e mais se você fez seu processo de conversão, na sua decisão de fé, em um contexto muito neopentecostal, pós-pentecostal, onde a graça é tudo e você não tem que fazer mais nada, falar sobre a mensagem de hoje é difícil. Porque o ensino que se tem dado nos últimos tempos, qual é? Você aceita Jesus no seu coração, você já não precisa fazer mais nada, não há nada que deva ser feito, já tudo foi consumado na cruz, e misturaram um monte de ensinamentos e doutrinas em um só pacote. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra algo importante. E é sim, o sacrifício na cruz do Senhor Jesus por nós, ele foi completo. Você não precisa fazer nada. Se você se arrepender de todos os seus pecados e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem acesso à vida eterna e tudo foi feito. Mas quando a gente continua na leitura, a gente encontra que o Senhor Jesus queria que a partir desse processo de conversão,
a nossa vida anunciasse o seu nome. E então por isso encontramos, por exemplo, a Bíblia falando das boas obras. A Bíblia falando do comportamento do discípulo de Cristo. Então sim, a cruz é tudo. Está consumado. Mas isso não tira que a partir dessa decisão eu me ajusto àquilo que o Senhor definiu como o perfil, como o comportamento dos seus discípulos, dos seus seguidores. E o amor entra nesse quesito. 1 de João 4, no versículo 7 ao 11, disse assim. 1 de João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Em 1 de João, é como se a gente encontrasse a explicação mais profunda daquilo que foi ordenado em João 13:35. Em João 13:35 só encontramos a declaração, vamos dizer assim, o mandatório. Com isso, fazendo isso, todo mundo saberá que vocês são meus discípulos. Fazendo o quê? Se amando uns aos outros. Ao chegar a 1 de João, o apóstolo começa a explicar o que seria esse amor. O primeiro que ele explica em 1 de João é que o modelo de amor procede de Deus. E essa medida foi estabelecida também por Deus. Então o primeiro é, você não vai aprender a amar com seu pai e sua mãe. Embora eles façam o melhor que podem para oferecer a você um modelo de amor. Talvez se seus pais são muito temerosos ao Senhor e eles conhecem o amor de Deus, você vai ter o mais próximo ao amor de Deus. Mas ele vai ser falho ainda. Nós como pais falhamos com os nossos filhos. Você não vai aprender amor com seu esposo, sua esposa. Eventualmente, ele ou ela vão falhar com você. O amor, o modelo de amor procede de Deus. E a medida foi um pouco grande. Ele simplesmente entregou a seu único filho para que morresse por nós. A Bíblia, ela é coerente em tudo que ela nos ensina. E Deus nunca pediu de nós algo que Ele não tivesse modelado previamente. E tivesse deixado o padrão. Um alto padrão. E quando Ele fala de amor, o primeiro que Ele disse, ou o primeiro que nós encontramos é que seu modelo de amor é expressado com a entrega do seu único filho. E não foi uma entrega simples, foi uma entrega de morte. E também não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. A pior forma de morrer naquele momento. Então, quando a gente está falando de amor, a gente está falando que amor é um processo de entrega total pelo outro. Quantos aqui estariam dispostos a morrer por outro? Não estou falando pelos seus filhos. Estou falando por outro. Quantos aqui se ofereceriam para morrer no lugar do seu colega de trabalho? Esse é o outro, gente.
Não, ninguém? Motorista de ônibus. Ninguém? Mas é o modelo. E ele disse: saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E o modelo que Jesus dá entregou o seu filho. Então, quando falamos de amor, estamos falando numa medida que leva à entrega sacrificial. Talvez você não precisa morto totalmente, fisicamente falando. Mas quantas vezes você vai ser levado a situações onde mesmo você, sabendo a verdade ou sabendo que aquilo não é justo, o Senhor simplesmente pede para amar o outro e você não fazer nada. Isso é amor. Isso é amar uns aos outros. A segunda característica do amor é que a não expressão de amor é uma evidência de você não conhecer a Deus. Disse: amados, amem-se uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Parece simples, mas não é. Porque eu sempre falo isso para vocês. Fazer a oração de fé, a confissão de pecados, esse início de nova história, é difícil, mas é relativamente fácil comparado com a estrada que se segue de ser discípulo de Cristo. Por isso ele disse: quem quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por quê? Porque nesse processo de negação de nós mesmos e de procura sobre quem é Deus, eu começo a experimentar o amor dele. Quanto mais eu conheço Deus, mais amor vai surgir dentro de mim. Se Deus é amor, quanto mais tempo você passar nele, meditar na sua palavra, conhecer quem ele é, mas se evidenciará esse fruto em você. Porque o amor faz parte do fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade e assim por diante. Amor é o primeiro, mas não, acredito que não está em ordem de importância, coisa do tipo. É uma evidência do Espírito Santo em você. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama. E quanto menos você conhece ou não conhece, mais dificuldade você terá de expressar o amor de Deus. E aqui vem o terceiro ponto ensinado por 1 de João. Amor não é uma opção para os discípulos de Jesus. É um dever cristão. Quando Deus estabelece esse modelo e a possibilidade, quando Ele diz: é possível que vocês executem essa medida de amor, Ele também deixa claro o compromisso, a profundidade do compromisso cristão. E amor não é uma opção. Amor independe de qualquer tipo de relacionamento. Amor independe de histórico. Ah, fulano me fez. Não interessa. Não temos álibi na Bíblia que se fizerem mal não precisamos amar. Não tem. Independe a quaisquer tipo de diferença. Por quê? Porque Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Se tinha alguém contrário a Deus, que não precisaria amar, seríamos nós. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o santo e o profano, ele não se mistura. Que Deus não pode coexistir com o pecado.
Luz e trevas não se misturam. Então Deus poderia dizer, bom, eu só vou estar com os bons, porque eu não me misturo com o pecado. Poderia? Poderia, está na sua palavra. Mas ele disse então, eu não me misturo. Mas eu vou criar uma ponte que conecte. Eu vou dar meu filho. Porque eu amo tanto vocês que eu vou dar meu filho para que ele morra numa cruz. E esse sacrifício vai permitir que eu possa me relacionar com todos eles, porque eu os amo. Então, uma vez conhecemos esse amor, para seus filhos, ele disse, eu espero mesmo de vocês. Cristão significa seguidor de Cristo, um mini Cristo. Ou seja, se ele é seu modelo, você como seguidor que vai fazer, dar a mesma medida. E é nisso conhecerão que somos os discípulos de Jesus. É muito alto o padrão. É um modelo difícil de alcançar. Por quê? Porque nós somos culturalmente ensinados a amar aqueles que nos fazem bem. Só. Nós fomos ensinados a escolher ou classificar quem que vamos amar. Mas não é a medida que está estabelecida na palavra de Deus. Ele simplesmente disse que se amem uns aos outros. E quando nós lemos o modelo em que vivia a igreja primitiva, que é o primeiro que encontramos? E eles tinham todas as coisas em comum. Mas esse ter todas as coisas em comum era que eles chegaram a um ponto de desprendimento por causa do momento que viviam, que eles abriram mão de tudo e acolhiam a todo aquele que quisesse estar perto deles. Então, já não tinha mais minha casa. Tinha nossa casa. Não tinha mais minha comida. Tinha nossa comida. Não tinha mais meu dinheiro. Tinha nosso dinheiro. Então, eles viviam em unidade e em amor. Será que nós estamos vivendo o mesmo padrão hoje? Porque lembre-se que essa é só a introdução, porque o tema da pregação é uma igreja que impacta com amor e verdade. Eu estou só dando a introdução do que é amor. Levando vocês e eu mesma a nos questionar se nosso comportamento está alinhado à expectativa de amor para de fato nós podermos chegar a nos questionar se somos uma igreja que impacta com amor e verdade. Deus é amor. E isso faz parte do seu caráter, isso faz parte dos seus atributos imutáveis, ou seja, características que não mudam, que sempre existiu, existem e existirão. Deus é amor. E quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse era o desejo de Deus, ter um povo que o ame. Só que depois ele acrescentou, e a seu próximo, como a si mesmo. Deus quer uma obediência em amor, e não um coração resistente, que apenas obedeça a Ele por medo ao castigo, por medo à retaliação. Não. Ele quer um povo que o ame. Nós terminamos hoje de estudar na escola bíblica o Pentateuco. E desde que começamos, desde o primeiro capítulo, venho frisando nos alunos o que de fato Deus quis com cada parte da criação. Ele queria um povo que o amasse. Quando ele criou o homem na sua imagem e semelhança, o que ele queria? Um relacionamento com a sua criação. Quando as coisas não saem como esperado, e ele chama Noé,
depois ele chama os patriarcas. O que ele queria? Um povo que o amasse. E quando ele promete para Abraão uma descendência que não daria para contar, qual que é a base da sua promessa? Eu quero ter um povo com o qual eu possa me relacionar. Um povo para amar. Um povo para poder ter aconchego, ter intimidade. Deus não queria um povo para castigo, para leis. Não, não tem a ver com isso. Ele queria intimidade. Porque é uma das suas características, é um dos seus atributos. Deus é amor. Então, como é que os discípulos apresentam o amor de Deus? Existem várias formas como a igreja apresenta esse amor. Há uma que é muito importante. E é através do seu perdão. Da mesma forma que Jesus expressou o seu amor através do perdão dos nossos pecados, a primeira expressão de amor que nós geramos, ou que nós oferecemos aos outros, é o nosso perdão. Porque a falta de perdão mata o amor. Eles em si não são antônimos, amor e não perdão. Não. Mas, porque às vezes pessoas que nos amam irão nos ferir. Mas como nós expressamos esse amor? Em que eu consigo perdoar. E perdoar da mesma forma que Jesus perdoou. É um perdão total. É um perdão sem nota anexa das falhas. É um perdão onde depois não volta, mas você tal coisa. Não. É um perdão total. Onde eu escolho continuar oferecendo amor, apesar do que me fizer. Não estou falando de confiança, mas estou falando de amor. Então vamos supor, seu colega de escritório foi sacana com você. E você gostava muito do seu colega de trabalho. Aí você perdoa. Perdoa, mas não fala mais com a pessoa. Perdoa, mas ignora, deixa no escanteio. Perdoa, mas não trata da mesma forma. Não estou falando de um trato de confiança. Estou falando de a forma como se relaciona. Não foi o modelo que Jesus fez conosco. Ele nos perdoou. E Ele voltou a nos amar. E continuou nos amando. E disse, e Ele nos amou primeiro. Então, o perdão, claro, ele é um processo. Tá? Dependendo da falha, leva tempo. Mas Ele busca que você trate ao outro. A partir de um profundo entendimento. Onde assim como você é falho, o outro também falhou. E assim como um dia você foi merecedor do perdão de Jesus, o outro também é merecedor daquele perdão. Então, como discípulos, nós apresentamos o amor de Deus através do seu perdão. E aqui muitos de vocês já passaram por vários dos processos que temos na igreja. Sarando Raízes está por começar uma nova turma. Quando a gente passa pela nova história, quando a gente passa pelo processo de liberdade em Cristo, um dos passos é o perdão. Porque não é fácil perdoar. Mas perdoar talvez é a máxima expressão de amor. Porque foi assim com Deus. A máxima expressão de amor de Deus foi o perdão pelos nossos pecados. Então, perdoar. Nós apresentamos a Deus a partir do nosso perdão. A segunda forma como uma igreja impacta com amor e verdade e apresenta o amor de Deus é amando os seus irmãos. E aqui eu preciso dizer que essa é uma igreja que desde que eu estou aqui, eu
sinto muita alegria. Eu acho que é uma área que nós, como igreja, temos várias estrelinhas. Podemos melhorar, claro, gente, a gente sempre pode melhorar. Mas eu sempre considerei, desde o primeiro dia nessa igreja, esta é uma igreja muito generosa. Uma igreja que expressa o amor aos seus irmãos. Quando perguntaram para Jesus, então ele disse que o segundo mandamento é semelhante a ele. Ele disse: ame a seu próximo como a si mesmo. E, embora fora dito na semana passada no contexto de unidade, mas ele também serve em contexto de amor. Salmo 133:1 nos diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas esse estar junto, ele envolve também uma expressão de amor, uma expressão afetiva. Não sei se todos participam dos grupos da igreja, mas eu acho muito legal os grupos da igreja, principalmente quando alguém está precisando de alguma coisa. Porque rapidinho todo mundo resolve. E é um lugar seguro para expor uma necessidade, expor algo que está acontecendo. E normalmente surge um monte de soluções. Eu acho isso muito legal. Porque isso é amar os seus irmãos. É amar aqueles que nós temos ao nosso redor. A pergunta é: se você é daqueles que não se envolve com isso, eu pergunto para você: como está a sua expressão de amor com os seus irmãos? Você se interessa? Você não se interessa? Eu não gosto de me envolver. E eu não estou falando de você de alta habilidade social e estar envolvido em várias coisas. Não, os que me conhecem sabem que se o quesito fosse alta interação social, talvez você não levaria o primeiro prêmio. Não tem a ver com isso. Tem a ver com quanto você está ligado com a necessidade do seu irmão. Quanto você se importa com isso. Por exemplo, hoje está sendo, já deve ter terminado o enterro da Kátia, da mãe da Kátia, perdão, da mãe da Kátia. Mãe da Kátia, para quem não conhece, Kátia é membro da nossa igreja e é mais conhecida como a mãe dos gêmeos. Né? Mas você vai chegando. E foi publicado, foi anunciado. Como você viu o aviso? Não conheço? Ignorou? Ai, que pena. Ou você orou pela sua irmã? Você mandou uma mensagem? Qual foi a sua expressão? Como você expressa o amor pelos seus irmãos, que talvez não são seus amigos? Porque há irmãos que não estão nesse vínculo profundo de amizade, mas são nossos irmãos. Você gosta de se envolver nisso ou eu não gosto? Porque um discípulo apresenta o amor de Deus quando se preocupa pelo outro. Quando se envolve na vida do outro. E a igreja precisa ser ativa nesse cuidado com os irmãos. Algo que eu sempre honrei na vida do pastor Nivaldo é esse trabalho pastoral que ele faz. Um dia, era uma segunda-feira, a gente foi com as crianças no parque, a gente estava comendo bolachas. Eu fui com a pastora Alice e eu perguntei pelo pastor Nivaldo e ela me disse que ele estava indo no enterro do parente de um membro da igreja, que já não era membro há muito tempo. Mas não era nenhum membro da igreja, que já foi. Era o parente, sei lá, umas 3 gerações tinha morrido, mas ele estava no enterro. E eu acho isso muito legal dele. Como pastor, esse compromisso com se fazer presente
com as pessoas. Ir a um hospital, ir numa funerária, ir num enterro. Só que essa precisa ser uma missão de toda a igreja. Porque já falamos muitas vezes, uma igreja, ela não é só seus pastores. A igreja é todos vocês. Então, como uma igreja impacta com amor e verdade? Se fazendo presente nos lugares onde talvez não há consolo, onde talvez não há esperança. Só que você é portador de esperança. Sua voz representa quem Deus é. E é importante que nós, de forma ativa, nos apresentemos de forma diferente em todos os lugares que nós vamos. Não é tão simples. Para alguns talvez mais difícil que os outros. Mas a gente pode desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque se é um fruto do Espírito em nós, a expressão de amor é algo que nós podemos dar a outras pessoas. E hoje é um convite para essa igreja para que eles impactem com amor. Só que para isso ser possível, nós precisamos mais um pouco nos esvaziar de quem nós somos para que Ele apareça. A terceira forma como os discípulos apresentam o amor de Deus é servindo uns aos outros, sem se importar com quem eles são. Quando o Senhor Jesus foi questionado sobre quais seriam os sinais do fim, ele fala vários sinais, mas algo que ele atenta é sobre o que poderia acontecer. E o Senhor Jesus falou assim, em Mateus 24, do 10 ao 13, disse: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. O Senhor Jesus deixou claro que uma das evidências dos últimos tempos seria o esfriamento do amor. E Ele alerta a sua igreja para que ele não se deixe levar por enganadores, por falso ensino e caia nesse ponto. Ele disse: devido à maldade, ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E a verdade, meus queridos, é que nós entramos nesse jogo já anunciado. A maldade de muitos nos gera indiferença dentro de nós. Pelo aumento da maldade, nós nos tornamos indiferentes e frios. E nós não podemos ceder a crueldade desse mundo. Aqui em Campo Grande, tem alguns moradores de rua, mas não é tanto. Assim, tem, mas quando você dirige, você vê 1, 2, mas não é tanto. Mas quando você vai em capitais, tipo São Paulo, quando eu vou na minha cidade, que é uma capital, Bogotá, é cansativo demais. Eu estou sendo bem sincera com vocês. Porque a primeira história, triste, você se comove. Mas pense você ter que andar 1 hora de metrô e a cada parada sobe uma história diferente, com uma bala diferente, com um quadro diferente. Quando você está nos 30 minutos, de verdade, você está irritado. Você não quer mais ouvir a história triste de ninguém. E nos tornamos indiferentes. Eu estou falando de mim. Talvez você é igual, mas eu faço um exercício para não ser indiferente. Porque o aumento da maldade... Gente, é tanta desgraça no mundo que ou a gente se blinda ou a gente vai surtar, certo? Mas o problema maior qual é? O amor
de muitos esfriará. Não é a palavra. Esfriará. O amor de muitos esfriará. Quando eu era criança e eu ouvia que um casal tinha se divorciado, e a gente escutava de um casal que se divorciava a cada 2, 3 anos, era muito triste. Eu lembro que dentro de mim era um choque, era uma coisa assim, muito surreal. Eu pergunto para vocês, quando você escuta que alguém se divorciou, você sente o mesmo impacto? Ou é que triste, mas tornou-se tão comum que a gente acaba ficando blindado. Assim, indiferente. É como se a igreja de Jesus estivesse anestesiada com tudo que está acontecendo. Não estou falando da nossa igreja, estou falando no geral, da sociedade no geral. E o Senhor nessa manhã Ele quer lembrar do que Ele já tinha dito. Fiquem alerta, porque essa vai ser um dos sinais do fim. Que a maldade aumentará e o amor de muitos se esfriará. Que tão frio está seu amor? Volto a dizer, essa é uma igreja que eu acho ela muito amorosa. E eu pedi para a Tina, quem não conhece a Tina, gente, ela é a líder do Ministério da Mídia, ela é maravilhosa. E se você vende uma boa ideia para ela, ela normalmente compra. E eu pedi para ela recapitular as evidências da morte dessa igreja fora da igreja. Assim, em ações sociais. Uma igreja que se importa com o outro. E eu volto a dizer, eu quero que vocês, como igreja, se sintam felizes, porque eu acho que essa igreja ganha estrelinha no cuidar. Mas o desafio hoje é aumentar a medida. Porque a nossa sociedade e nós talvez temos deixado o amor se esfriar. Então, não estou dizendo de jeito nenhum que vocês estão zerados. Pelo amor de Deus, vocês ganham na estrelinha. E eu falei com ela para vocês poderem ver, principalmente se você está recém-chegado na nossa igreja, você possa estar engajado com nossas ações sociais, porque somos uma igreja que tem amado os outros e se importado com os outros. Eu não sei, pode rodar. Pode não apagar a luz, por favor? Morreu. Vamos apagar as luzes e vai voltar, para vocês conseguirem ler. Quantos aqui já participaram de alguma ação social na igreja? Seja ofertando, trazendo coisas ou indo. Que bom! Eu já aproveito para fazer a propaganda que já estamos lançando a nossa nova campanha de ação social, que é a campanha do agasalho. Então, se você tiver cobertas,
casacos, tudo que envolve inverno em bom estado, você já pode trazer aqui na igreja. Também, se você quiser comprar casaquinhos novos, pijaminhas quentinhos, pode trazer aqui na nossa igreja, porque a próxima ação social da igreja é a campanha do agasalho, e deixar aqui na secretaria. Mas eu quero que você lembre ou relembre o que gerou em você ajudar alguém. Há 15 dias atrás, o Ministério Filhas de Sara encerrou a ação social em um lar para crianças, uma casa-lar, e foi muito legal. Teve mulheres que escolheram peças de roupa, teve mulheres que adotaram uma mulher e providenciaram todas as coisas, e foi muito especial. E várias pessoas contaram vários testemunhos do que aconteceu. Se você não acompanhou, tem até um vídeo nas redes sociais onde as meninas contam o que significou aquilo. E foi muito legal porque no processo a minha filha Sophie foi, e ela estava muito impactada com muita coisa que viu. Mas algo que foi muito especial de ouvir para ela, ela falou: mãe, elas estavam muito felizes com todos os presentes. Elas estavam, mãe, elas estavam felizes de verdade. Aí chegou uma hora que ela escreveu, que ela parou e falou: mãe, eram calcinhas. Mãe, eu não sei se eu agradeço quando você me compra calcinhas. É tipo básico. Ela falou assim: é básico. Mas elas estavam tão felizes. E era uma felicidade de verdade. E eu acho que minha filha estava mais feliz por ter visto a felicidade no outro do que por algo que ela tivesse ganho. E nós precisamos voltar a nos importar com o outro, ao ponto que a gente não caia num erro que é alertado muitas vezes na Bíblia. E é um coração de pedra, um coração indiferente ao outro. Hoje a Lilian, ela me contou um testemunho, ela não sabia porque Deus mandou contar, mas agora ela vai descobrir o porquê. Ela é uma irmã da nossa igreja, ela é aluna da escola bíblica. Eu não vou dar muitos detalhes, que ela não gosta de ser exposta, mas os que conhecem, conhecem. E ela disse que essa semana ela estava fazendo uma compra e o cartão dela bloqueou. E não conseguia resolver, ela tentou por telefone e tal, não conseguiu resolver. E ela decidiu ontem então ir lá até o lugar que resolveria esse problema. Ela pegou o carro, foi, que no caminho ela viu uma família. Uma mãe com uma escadinha de crianças. E tinha uma placa que dizia que eles estavam morando na rua e não tinham o que comer. Essa coisa que a gente vai dirigindo, não fica pensando, se preocupando, mas naquele momento ela não fez nada. Ela foi no lugar de resolver o negócio do seu cartão e a pessoa do cartão falou: mas não está bloqueado. Não tem nenhum problema. Aí ela disse: eu tinha prints, eu tinha provas. Aí ela mostrou o print: está bloqueado e tal. Falou: não, está funcionando, está tudo certo. Que ela parou e perguntou para o Espírito Santo: tá bom, agora isso aqui está estranho, então eu quero saber porque você me trouxe até aqui. E o Espírito Santo falou com ela, falou sobre essa família, pediu para ela fazer uma compra para aquela família e foi orientando o que ela tinha que comprar. Quando ela entendeu que era isso, pagou. E o Espírito Santo lembrou de uma Bíblia que ela tinha dentro do carro, que ela às vezes usa para dar para as pessoas. Ela pegou a Bíblia, foi até essa família, uma família de venezuelanos, e ela conseguiu falar do amor de Deus para ela e quanto ela era importante. E ela estava muito feliz. Ela ficou feliz de ter feito compra para outra família que nem conhecia. Ela ficou feliz de ter sido instrumento de uso de honra nas mãos do Senhor. E nós precisamos, igreja, voltar a sentir esse tipo de felicidade. Que é uma felicidade também descrita na palavra,
mais bem-aventurado, mais alegre é aquele que dá do que recebe. Gente, não me perguntem como isso funciona, porque é mistério, é coisa de Deus. Não dá para explicar como você fica 500 vezes mais realizado em presentear um vestido do que ganhar um vestido. Não que você não fique feliz, a gente fica feliz, mas no dar há um estado de realização muito profundo, que é espiritual. Então, quando a gente fala de uma igreja que impacta com amor e verdade, é uma igreja que passa acima do seu eu, que passa acima da sua razão, que passa acima da sua vontade, que passa acima do seu egoísmo e disse: eu quero fazer pelo outro aquilo que Deus fez por mim. Não reservar nada, não negar nada, não se abster de nada. Porque ao fazer isso, eu demonstro que sou o seu discípulo. Se uma igreja, se cada um de nós abraçasse o apresentar o amor de Deus, quantas pessoas viriam ao conhecimento do seu nome? Nós precisamos voltar, nós precisamos nos importar com o outro. Podemos começar conosco. Logo que eu fiquei grávida, a Nina, que não sabe, a Nina gosta de cozinhar. A Nina falou: o que você quer comer? Eu falei: eu não sei. Gente, eu morro de vergonha de ir pedindo comida para as pessoas. Só que um dia, nas primeiras semanas, eu estava com aquela coisa de grávida, sabe? E eu queria uma sopa. Eu lembrei, eu poderia ter pedido uma sopa para a Nina, mas óbvio que eu não sou louca de ligar para as pessoas pedindo comida, né? Só que um dia eu me encontrei com a Nina, e eu falei: você não vai acreditar, um dia eu estava com muita vontade de comer sopa, e eu lembrei do seu pedido. E ela: por que você não pediu? Falou: eu não dou conta de ligar para alguém pedindo comida para mim. Gente, passou acho que uma semana e a Nina me pergunta onde eu estou. Eu falei: estou em casa. A gente combinou. Ela me deu uma sacola de sopas congeladas. Gente, mas a sopa da Nina é muito boa. Gente, era tão bom. Nos dias que eu estava ocupada e tal, eu sabia que ia chegar em casa e ia ter que sopa. Gente, você pode fazer a vida do seu irmão com uma sopa. Você não precisa de nada mirabolante. Outro dia eu estava com muita dor, porque, grávida sente dor. E a Daisy me escreveu: o que está fazendo? Eu falei: não, estou em casa. Vem aqui que eu vou fazer massagem. Aí eu fui obrigada a ir na casa da minha amiga, né? Aí ela fez todos os negócios que ela faz, que só ela sabe, né? Porque ela é doula. Ai, gente, aquilo foi um renovo. Eu saí radiante, eu não sentia mais dor. É amar o seu irmão. É se importar com o outro. Nesses dias eu não vou dizer quem é, porque vai ficar feio. Eu tinha uma criança andando com um vestido. E a Daisy fica do meu lado e falou: você sabe a história desse vestido? Eu falei: não. Falou: esse vestido foi da Duda, depois da Ana Gabriela, depois não sei o quê. Gente, ela me deu a história geracional daquele vestido que já, pelo que ela falou, passou por umas 5 crianças, que agora já está na faixa da adolescência adulta até a criança real, que tem 3 anos. Então pense no tanto que esse vestido já andou. Só que o vestido é de boa marca, ele estava perfeitinho. Isso é amor. É uma roupa que passa de geração em geração. Isso é a expressão de amor e cuidado que a igreja não pode perder. É no simples. Mas eu me importo com o outro. Eu perdoo você, eu não quero carregar mágoa. Eu não quero romper o vínculo, porque a igreja foi construída sobre a base de um Deus que é amor. Eu quero pedir para vocês ficarem em pé. Semana passada saiu uma notícia muito triste no jornal. Eu não sei se vocês leram.
uma mãe foi encontrada na sua casa morta, junto com sua mãe, tipo avó, sua filha e 2 cachorros. Tudo indica que a mãe tomaram algum tipo de veneno e ela acabou se suicidando. Então, no processo, morreram 3 gerações e 2 crianças. Qual é a história dessa mulher? Ela estava em um processo de câncer, não tinha rede de apoio, a avó estava doente e tinha muitas dívidas. Sabe quantos dias demoraram para encontrar essa família? 7. Os julgadores de plantão, num primeiro momento, vão falar o que? Suicídio, vai para o inferno. Mas quando eu li aquilo, e você lê que na carta que a mulher deixou, ela falava, não tinha ninguém para me ajudar. E demoraram 7 dias para encontrar. Não havia um grau de verdade nisso? Em 7 dias ninguém sentiu falta deles. Em 7 dias não houve ninguém que precisasse correr para ajudar essa pessoa. Nós, como Igreja de Jesus, não podemos permitir isso. Porque o dia que o amor se esfria totalmente na nossa terra, não haverá esperança de nada. E talvez nós podemos ter vários públicos hoje. Aquele que seu amor se esfriou. Ou aquele que tem precisado do amor e não tem recebido. Mas é um dia hoje que o Deus de amor quer ministrar nos corações para que estes voltem a pulsar vida. E essa é uma igreja que, dentro da sua visão, dentro dos seus sonhos, disse corações que amam e pulsam vidas. Só que para pulsar vida, o coração tem que estar ativo, tem que estar se movimentando. E hoje é um dia que o Senhor quer despertar o amor em muitos de vocês. Talvez vocês tenham estado indiferente com um monte de coisa. Não estou nem aí para ninguém, todo mundo que se lasque mesmo. E o Senhor disse, opa, volta ao amor. Uma das críticas às 7 igrejas do Apocalipse, qual foi? Se esqueceram do primeiro amor. E se você esqueceu o primeiro amor, e você está na razão, você está na lógica, na argumentação, na justiça, hoje o Senhor disse, volte ao amor. Hoje é um dia de você retornar ao amor. E se esse é um chamado para você, nós queremos orar por você. Onde você abrir mão de um monte de coisa. Assim como Deus abriu mão de toda a fundamentação que Ele tinha. Ele simplesmente disse, eu vou entregar meu filho para que eu possa voltar a ter comunhão com vocês. E talvez hoje seja o dia em que você deixa toda a sua argumentação e fala, Senhor, eu quero voltar ao teu amor, para que o te conhecer e conhecer o teu amor reflita em que eu posso amar os outros e fazer teu nome conhecido. E se tiver pessoas nessa situação, nós queremos orar por você, venham. Eu não quero prolongar muito, vamos orar por você. Senhor,
nos apresentamos diante de Ti nessa manhã. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar ao sentir o Teu amor. Se no nosso coração, Senhor, há indiferença, há sentimentos contrários ao que é Teu amor, seja raiva, seja justiça, seja dor, Senhor, nós queremos trocar todos esses sentimentos nessa manhã e abraçar o Teu amor. O Teu amor que tem durado desde o início e irá até o fim, porque disse que o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos voltar a amar, Senhor, como só Tu amas. Nós queremos que o mundo saiba que somos os Teus discípulos. E, Senhor, se nós não temos sido reflexo do Teu amor, nós também nos arrependemos nessa manhã. Se não fazemos Teu nome conhecido pela nossa indiferença e falta de amor, Senhor, nós Te pedimos perdão. Eu Te peço que o amor, ele volte a fluir dentro de nós. Desperta o amor no nosso coração. Que nós possamos amar, Senhor, aqueles que é fácil amar e também aqueles que não é fácil. Queremos voltar à essência do Teu amor, em que entregaste o Teu Filho para que morresse pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter uma vida de comunhão contigo. E nós Te agradecemos, Senhor, pela medida inesgotável de amor que Tu ofereceste para nós, e que nós possamos ser fiéis a esse chamado de sermos exemplos e evidência de discípulos Teus. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, fomos ricamente abençoados nessa manhã. Aproveitando que a pastora Nathalie já trabalhou nossos corações, essa campanha do agasalho, vou aproveitar porque o coração de vocês já estão sensíveis para ouvir. Então, aproveitando, né, a oportunidade, já coloca no teu coração que agasalho você vai doar, você vai entregar aqui. Esse é um projeto, está junto com as filhas de Sara. A pastora Ana está na frente, mas ela viaja agora em junho para receber a nossa nova netinha, né? A Zoe. Então a Ana vai para Filadélfia e para receber a nossa nova netinha, né, amor? Então, mas aproveitando, você pode fazer contato lá na sua empresa. Fala, olha, minha igreja está tendo uma campanha de agasalho e vocês vão gostar de contribuir com um agasalho? Então, aí você traz, e lá da empresa, aquelas que você tem, mas não traz coisa rasgada não, coisa velha. Se não serve para você, joga fora, tá? Nós vamos realmente dar aquilo que nós temos de melhor. E nós vamos fazer uma campanha de agasalho bonita, bem organizada. Tenho certeza que a organização não está nas minhas mãos. Eu só estou dando essa contribuição aqui. Mas eu quero a igreja envolvida na campanha do agasalho. E para expandir um pouco
Fale com a empresa, fale com seus amigos, manda o WhatsApp para alguém. Olha, está tendo uma campanha na minha igreja do agasalho e nós queremos que você contribua dando um agasalho. Você pode? Aquele que você tem de couro de última linha, manda brasa, manda para cá. Então, é isso. Obrigado, pastora Nathalie, por essa palavra tão maravilhosa. Glória a Jesus por aquilo que o Senhor falou em nossos corações nessa manhã. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e o poder do Espírito Santo possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. 5 abraços. Vamos para Jesus. Glória a Deus.